Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Dapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, não gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nittalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Sri Rupando Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Os Segredos do Bhagavatam. Então, ontem nós terminamos a aula lendo como Krishna e Baladeva receberam o cordão bramínico em Mathura, rasparam a cabeça e tiveram que fazer a coleta de esmolas para o seu guru, como manda a tradição védica, e assim como a tradição também diz, eles devem ir primeiro aos seus pais, primeiro à mãe, depois ao pai, pegar esmolas, doações. Só que Krishna e Baladeva simplesmente não reconheciam Devaki e Vasudeva como seus pais. Então eles entram num estado de apatia, né? Não seria nem apatia, mas de paralisia. Eles não conseguiram dar início a esse processo. E não conseguiram sair para pedir esmolas e simplesmente começaram a chorar, chamando pela mãe. E Krishna rolou no chão, chorando, e realmente ficou uma cena bastante constrangedora para todos. Então Gurudeva ele continua dizendo, tente compreender tudo isso. E você pode se lembrar desses passatempos e cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Com lágrimas nos olhos, você deve pensar, em que estado estavam Krishna e mãe Yashoda naquele momento? Yashoda estava pensando, meu querido filho Krishna, onde está você? Ela estava em Vrindavana. E assim, você deve tentar chorar e sentir o mesmo tipo de separação que Yashoda sentia e cantar o Mahamantra Hare Krishna.
Lembrem-se de Chaitanya Mahaprabhu e orem. Seja misericordioso comigo. Ó Panchatattva, seja misericordioso comigo. Nityananda Prabhu, seja misericordioso para que eu possa compreender esses passatempos, para que eu possa cantar e para que eu possa esquecer de todos os meus problemas materiais. Tente esquecer sobre este mundo material. E assim, Krishna, ele virá e ele enxugará as suas lágrimas. Ele é muito misericordioso. Você deve cantar e se lembrar de tudo isso. Este é o processo. Lembre-se de todos os passatempos de maneira profunda. Quando você estiver lendo, esses sintomas de lágrima devem se manifestar. Por essa razão, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj veio a este mundo. Ele era muito misericordioso e queria que todos fossem qualificados assim. Mas ele viu que vocês, no caso o Gurudeva está dizendo para a plateia dos devotos que está ali, mas vocês tinham muitos outros desejos, que eram como selvas de desejos e más compreensões. Então ele começou primeiro a cortar esta selva. E ele quis criar ali um solo fértil para que ele pudesse plantar a sua semente. E assim ele deixou um pouco de trabalho para eu fazer, para que eu pudesse servi-lo. Ele me deu esse serviço e me disse: agora você deve ir e deve dizer para eles, deve ensiná-los. Entre eles, alguns são muito qualificados. E se ouvirem as suas palavras, eles certamente desenvolverão alguma qualificação para compreender tudo que eu desejo passar. É por isso que eu vim, Gurudeva disse. Eu não tinha desejo nenhum de viajar, nem de coletar dinheiro ou prestígio aqui nos países ocidentais. Tampouco eu vim para argumentar, discutir com ninguém. Tampouco vim para fazer discípulos. Pelo contrário. Eu vim simplesmente para servir a ordem de Swami Prabhupada. Então, Srila Gurudeva diz, vocês devem primeiro entender como se tornarem discípulos. E um discípulo, ele deve seguir a instrução de Srila Rupa Goswami do Upadeshamrita. Primeiro verso. Vacho vegam manasa kroda vegam, jiva vegam udaropashta vegam, etam vegam jovishaheta dhira, sarvam apimam pritivim sashishyat. Aquela pessoa que é sábia, capaz de subjugar o ímpeto da fala, a agitação da mente, o fogo da ira, a veemência da língua, a urgência do estômago e a agitação dos genitais, pode instruir o mundo todo. Em outras palavras, todas as pessoas devem se tornar discípulas de quem é autocontrolado assim. Sarvam apimam pritivim sashishyat. Esta pessoa é, na verdade, Jagat Guru, como Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj é um Jagat Guru. Ou seja, ele pode ensinar o mundo inteiro. Jagat Guru significa o Guru do universo, o Guru do mundo inteiro. E o seu Gurudeva também era um Jagat Guru. Ou seja, um mestre do universo. Ele é o Guru dos 3 mundos. Assim como Srila Rupa Goswami também. Então, nós somos, portanto, muito afortunados de pertencermos a essa sucessão discipular. Tente compreender tudo isso. Todos os seus amigos e vizinhos não são tão queridos para esses gurus.
não são tão queridos quanto esses gurus. Eles não podem te ajudar, mas você pode ajudá-los. Você pode incentivá-los, dar apoio, mas não dê a intimidade para eles. Ou seja, não é que você precisa cortar as suas relações sociais. Você pode manter um mínimo de relações sociais, mas você não pode dar intimidade para as pessoas que não são devotas. Por quê? Porque essa associação ela é danosa. E cumpra com o seu dever, mas sempre pense que você deve proteger o desenvolvimento da sua consciência de Krishna. Então aqui foi um conselho de Srila Gurudeva para que você possa criar aquela fortaleza de proteção para que a sua trepadeira de Bhakti possa crescer. É quando você protege o seu jardim com uma cerca, com um muro, para impedir que invasores, predadores, enfim, destruam aquele seu jardim, aquela sua trepadeira de Bhakti. Então você deve sempre meditar nesses passatempos, cantar o Mahamantra e se manter firme seguindo os princípios. Só assim você poderá fazer um progresso considerável. Então, agora a gente vai mudar de tópico. Srila Gurudeva vai começar a falar sobre Govardhana. E naquele momento, ali naquele dia, Gurudeva, os devotos se organizaram, fizeram um pequeno teatro sobre o passatempo de Govardhana. E agora Srila Gurudeva ele vai começar a comentar isso, dando início à aula dele. Então, o Gurudeva diz: foi um excelente teatro. Me lembrou dos passatempos de Krishna, erguendo Govardhana e salvando os Gopas e os Brajabasis daquela tempestade. Você pode servir vários semideuses para obter benefícios mundanos apenas. Mas esses semideuses, como Indra, Brahma e outros, eles têm falso ego. Na verdade, eles não estão... eles não são capazes de conceder Bhakti. Krishna, ele nos dá todos os frutos para que possamos servi-lo. Então, por que você não se rende a Krishna? Giriraj é ninguém mais do que o próprio Krishna. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um servo de Krishna. Ele é ambos, simultaneamente. Mas iremos alcançar um benefício maior se considerarmos Giriraj Govardhana como sendo um servo de Krishna. Se ele for o próprio Krishna, ele não pode dar muito. Mas se ele for um servo, ele pode dar amor e afeição por Krishna, como Ashraya Tattva, como o devoto, como o receptáculo do amor. Em outras palavras, ele pode dar amor e afeto por Krishna, que está diretamente na linha das gopis. Então, aqui Gurudeva explica algo muito importante da gente entender a posição de Giriraj Govardhana. Quem é Giriraj Govardhana? Aquela imensa montanha que Krishna ergueu com o dedo mínimo da mão esquerda por 7 dias e 7 noites. As escrituras explicam que que Govardhana é Haridasa Varya, ou seja, o melhor dos servos de Krishna. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que é o próprio Krishna que preside enquanto a deidade daquela montanha. Então, o que Krishna quis com aquela adoração a Giriraj Govardhana? Ele quis mostrar para os Brajabasis que a adoração a Indra não é o mais importante. E que Giriraj Govardhana, na verdade, era quem supria e mantinha todos os produtos e, enfim, a vida em Vrindavana dependia de Giriraj Govardhana, não de Indra. Então, Krishna ele recebe aquelas oferendas oferecidas a Govardhana.
E ele manifesta a Swarupa dele, a forma dele, de Giriraj Maharaj. Então ele come todas aquelas oferendas que os Brajabasis ofereceram. É assim que funciona a coisa. Então você pode ver Krishna, Giriraj Govardhana como Krishna e também como um servo de Krishna. Existem mais coisas ainda profundas, eu não quero me adiantar. Vamos ver o que Srila Gurudeva vai aqui revelar. E aí, mediante isso, a gente pode avançar, mas não pense que seja só isso. Giriraj, ele é muito complexo, uma personalidade bastante complexa. Então, mas o que é mais vantajoso para nós? Adorarmos Giriraj como Krishna ou como servo de Krishna? Adorarmos como servo. Por quê? Porque é o servo que tem Bhakti. Então, ele nos concederá Bhakti por Krishna. Então, a gente sempre procura ver Giriraj Govardhana como um servo de Krishna, não como o próprio Krishna. Mas as duas adorações são possíveis e elas se revezam. É uma coisa, na verdade, até dinâmica. Tem hora que a gente considera que é, tem hora que a gente considera que não é. Mas em termos de princípio filosófico, é melhor de antemão que seja assim. Então Gurudeva diz, Giriraj, ele pode conceder tamanha afeição por Krishna, mas é muito difícil que Krishna conceda isso por ele mesmo. É por isso que Giriraj Govardhana é uma manifestação de Radharani, não apenas de Krishna. Então Gurudeva já foi logo no ponto que eu estava me referindo aqui. Sobre Giriraj ser também uma expansão de Radharani. Embora ele tenha sido visto como Chaturbhuja, ou seja, com a sua forma de 4 braços, como Narayana, na verdade ele é um servo, capaz de conceder a Bhakti mais elevada. Então aqui Gurudeva cita um verso do Sri Govardhana Vasa Prarthana Dashakam, escrito por Srila Raghunatha Dasa Goswami, é o verso 2, que diz assim, Pramoda madannali lakandare kandarete, rachayati navayu nurdvandamasmin amandam, itikilla kalanartam lagnakas twadayurme, nijanikatanivasam dehi govardhanatvam. O jovem casal divino executa maravilhosos passatempos amorosos dentro das cavernas de Giriraj Govardhana. Assim, ele se torna uma testemunha para todos esses passatempos. Ó Govardhana, por favor, me conceda residência próxima a você. Então essa é a oração desse verso. Querer residir em Giriraj Govardhana, próximo dali. Por quê? Porque dentro das cavernas de Govardhana, da montanha, a montanha tem várias cavernas dentro dela. E é ali que Radha e Krishna executam passatempos íntimos, os quais ninguém pode observar. Não há gopas, não há gopis. Mas Giriraj Govardhana, ele mesmo está ali, observando aquele passatempo. Então, agora vai surgir também uma outra informação muito interessante. Vamos ver da maneira como o Srila Gurudeva vai colocar aqui. Qualquer coisa eu complemento. Todos os passatempos secretos de Krishna com os gopas, especialmente com as gopis, são todos feitos nos belíssimos kunjas, ou seja, jardins secretos, né? Como Tamal Kunja ou Malati Kunja. Todos eles estão em Govardhana. Onde quer que Krishna e as gopis decorem a si mesmos, né, a eles mesmos, e façam passatempos, primeiro as gopis elas decoram aquele kunja. E Govardhana é uma testemunha para todos esses passatempos secretos. E ele pode conceder um pouco de misericórdia a nós,
para que nós um dia possamos ser como gopis. Apenas em Govardhana, Nuradakunda, Shyamakunda, Yamuna, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari são qualificados para dar Gopi Bhava. Às vezes, eles concedem uma certa autoridade a Gopishwara Mahadeva, para que ele também possa conceder Gopi Bhava. Vrindadevi e Yogamaya também podem conceder Gopi Bhava. Ninguém mais. Portanto, se você servir Giriraj Govardhana, que é a testemunha para esses passatempos mais elevados, ele pode também revelar tudo isso para você. E aqui Gurudeva agora cita o verso do Govardhanashtakam, número 3. Yatraiva Krishno Vrishabhanu Putrya Danam Grihitum Kalaham Vitene Shrutes Priha Yatra Mahatyata Shri Govardhanome Dishatam Avistam. No Dan Ghati, que é um local de passatempo ali em Govardhana, onde Krishna vai pegar impostos, né, como se fosse um pedágio que ele cobra das gopis, numa passagem muito estreita, que não dá para você escapar. Krishna espera as gopis ali e vai cobrar delas pedágio para elas estarem transportando produtos lácteos para vender. Então Krishna ele instiga uma disputa com a filha de Vrishabhanu Maharaj, Srimati Radhika, para o quê? Conseguir um pedágio dela. O meu grande desejo é poder ouvir esta doce disputa, que Shri Govardhana possa satisfazer o meu desejo. Krishna ele estava pedindo pedágio das gopis. As gopis estavam discutindo com ele. E assim elas também pegaram pedágio de Krishna. E ele foi obrigado a dar. Assim Govardhana ela testemunha todos esses passatempos. Amanhã, no caso que o Deva diz, né? Vamos fazer a adoração a Giriraj Govardhana e oferecer a ele várias preparações. Como resultado do nosso serviço, ele ficará satisfeito conosco e nos concederá um pouco de realização e misericórdia, para que nós possamos um dia entrar e servir nesses passatempos de Radha e Krishna. Então, aqui, Srila Gurudeva ele sempre explicava o seguinte: se você considera Giriraj Govardhana como uma personalidade masculina, é impossível que ele possa testemunhar os passatempos íntimos de Krishna com Radharani. Porque naquele momento, só personalidades femininas podem estar presentes. Então, na verdade, quando a gente diz Giriraj como um servo, na verdade, ele é uma serva. Então, vejam bem como as coisas elas vão se revelando, elas vão, aos poucos, fazendo sentido. Mas só na associação de um devoto puro, de um Rasika, Bhavuka Vaishnava como Srila Gurudeva, é que nós podemos entender tais tátuas que são elevadíssimos. Do contrário, a nossa visão ela é uma visão generalizada, massificada, superficial, e continuamos repetindo os jargões da devoção, né, jargões do movimento Vaishnava, do movimento Hare Krishna, sem ir fundo e entender as coisas, na verdade, tais quais elas são. Entendem? Então, faz todo sentido, você não pode chamar Giriraj de servo, porque a única pessoa masculina presente na Rasa Lila, nos passatempos com as gopis de intimidade, é Krishna, ninguém mais. Todos os demais são personalidades femininas, todos. E Giriraj Govardhana não é uma exceção a isso. Ok? Bom, então agora vamos para o capítulo 6.
A fortuna das gopis. A avidez exclusiva para servir Krishna. Novamente, venha comigo, Gurudeva disse. Vamos para Mathura. Krishna e Baladeva estão lá. E eles foram convidados por Kamsa e através de Akrura. Kamsa queria matar Krishna e, portanto, ele fez aquela arena de luta com essa finalidade. Quando Krishna veio, acompanhado de vários outros amigos vaqueiros, os tambores tocaram muito alto e Krishna decidiu entrar na arena. O elefante Kuvalayapida tentou matar Krishna primeiro, mas Krishna rapidamente acabou com ele. Manchas de sangue, manchas de gotas de sangue marcaram, estavam ali nas presas do elefante e também nos ombros de Krishna. Krishna e Balarama então manifestaram aquela belíssima forma deles, como dois pequenos bebês leões. Eles não tinham medo de absolutamente nada. Então Chanura e Mustika e outros lutadores estavam esperando para lutar com Krishna e Baladeva. E assim eles entraram também na arena. Rapidamente Krishna e Baladeva mataram todos eles. E então Krishna pulou sobre o trono de Kamsa. Nanda Baba estava lá e Vasudeva e Devaki, Ugrasena Maharaj e todos foram também trazidos de suas prisões para assistir ao espetáculo. Eles estavam com muito medo, pensando, agora, de fato, Krishna será morto. Ele é apenas um bebê, um menino, né? E Baladeva também. Como eles poderão sobreviver a esses ataques de Kamsa? As esposas dos Yadavas lá de Mathura, elas estavam todas observando com muita atenção os movimentos de Krishna e Baladeva. Naquele momento, antes que os lutadores fossem mortos por Krishna e Balarama, essas moças elas levantaram e disseram, bem alto, né? Kali se manifestou aqui e o Adharma, a irreligião, também. Não queremos permanecer aqui. Se nós permanecermos, estaremos dando apoio a tudo isso. Então, nós não aceitamos isso. Do contrário, o pecado se abaterá contra nós. Nós queremos ir embora e deixar esse local imediatamente. As gopis, no entanto, são tão afortunadas, mas nós somos muito desafortunadas, disseram elas. Krishna, ele é belíssimo. Ele é o mais belo de todos. Ele é a essência da beleza. Toda a doçura está presente nele. Mas nós somos muito desafortunadas. Nós vemos Krishna e Baladeva aqui, mas Krishna está lutando contra esses demônios. E ele está com raiva. Ele está no humor de Virarasa, ou seja, no humor do herói. E estamos vendo ele como se fosse um leão dentro de uma arena. Mas quão afortunadas são as gopis, que podem vê-lo em Vrindavana, como se ele fosse um leão livre pela floresta. E aqui cita um verso do Bhagavatam 10.44.13. Punyabhata braja bhuvo yadayam nrilinga gudapuranna purusho vanna chitramalya gapalayam sahabala kvanayamscha venum pikridayan chati giritra ramar chitangri. Ó Saki, a verdade é que a terra de Vrindavana é supremamente pura e abençoada, porque ali a suprema personalidade de Deus vive
disfarçado de um ser humano. Este mesmo Senhor, cujos pés de lótus são adorados pelo Senhor dos Senhores, Mahadeva Shankar, e também por Sri Roma Devi, né? Ou seja, Lakshmi Devi. E ele caminha de um lado para o outro com o seu irmão Balarama e com os seus amigos vaqueiros. Adornado com guirlandas multicoloridas de flores da floresta, ele pastoreia suas vacas e brinca docemente com a sua flauta. Absorto em inúmeros passatempos, ele vagueia aqui e ali, com muito gosto. Pelo toque dos seus pés de lótus, esta terra de Vrindavana se torna virtuosa e bem-sucedida. Então, esse verso é muito bonito. Então, Gurudeva diz, Punyabhatta Braja Bhuvo significa que, neste mundo, Brajabhumi é certamente mais exaltada e gloriosa do que qualquer outro lugar. Por quê? Porque Krishna está ali em Vrindavana. Esta glória não é apenas devido a Krishna, mas também às gopis, especialmente a Srimati Radhika. Ela é a essência de tudo. E ela é a essência da doçura de Krishna. A beleza de Krishna, a sua doçura, todas as suas qualidades, vêm de Radharani. Em todos os três mundos, portanto, Vrajabhumi é superior. Nirlinga Guda Purana Purusho Vanachitramalya. O Purana Purusha, ou seja, a pessoa original, Shri Krishna, está lá. Tudo isso foi escrito aqui, neste verso, de maneira secreta. Ou seja, Krishna, ele é o Senhor Supremo, ele é Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Ele é o Supremo Controlador, ele é a causa de todas as causas, enfim, ele é a origem de tudo. Krishna se move por todas as partes, andando e brincando com os seus amigos vaqueiros. Ele também interage com as moças de Vrindavana, com as senhoras de Vrindavana, numa relação maternal. Gapalayam significa que ele sempre cuida das vacas. Ga tem muitos significados. Um se refere aos sentidos e é por isso que Krishna é chamado de Rishikesha, ou seja, o Senhor dos sentidos. E também significa vaca, ou os Vedas, ou todos os tipos de conhecimentos religiosos. Krishna, portanto, ele mantém e nutre todos eles. Krishna, ele sempre dá, Sahabala means Baladeva Prabhu. Ou seja, Krishna está sempre acompanhado de Baladeva Prabhu. Konayam Chavenum significa tocando a sua flauta docemente. Pelo doce som da sua venu, da sua flauta, Krishna atrai o mundo inteiro. Vikridaya Chatti significa que Krishna ele sempre brinca em Vrindavana, em Gokula, Nandagaon e Varshana. Aqui Gurudeva ele vai citar um verso do Damodarashtakam, o primeiro verso do Damodarashtakam. Namamishwaram Sachidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Jashoda Biolu Kaladavamanam Paramrishtamatyam Tato Drutya Gopya. Eu ofereço minhas reverências a Krishna, o possuidor de todas as potências, cuja belíssima forma é a existência, o conhecimento e a bem-aventurança concentrados. Nas suas bochechas existe um brinco na forma de um peixe chamado Makara, que está brincando, ou seja, ele balança pendurado nas orelhas e vai tocando as bochechas de Krishna, decorando essas bochechas.
o seu brilho infinito, que vem de todo o seu da sua residência esplendorosa, né, chamada Gokula. E ele estava com medo de Mãe Yashoda, porque ele havia quebrado os potes de barro de iogurte. E quando ele viu Yashoda vindo na direção dele, ele pulou do pilão onde ele estava de pé e fugiu dela. No entanto, Mãe Yashoda conseguiu pegá-lo por trás e assim ela o amarrou. Bom, Krishna está sempre brincando como um menino, não como Deus. Ele não é como o Krishna de Dwaraka ou Mathura, que tem 4 braços. Grita significa Shankara, o Senhor Shiva. Shankara, Brahma, Roma e Lakshmi, a própria Lakshmi, eles querem servir os pés de lótus de Krishna. Lakshmi também quer adorar Krishna, mas ela não tem chance. Ela deve permanecer do outro lado do Yamuna, em Belvan. Lá, ela está fazendo austeridades, desejando participar da Rasa Lila. E, embora ela tenha sido encantada por Krishna e tenha deixado o seu esposo Narayana em Vaikunta e vindo para Belvan com a avidez de entrar em Vrindavana e dançar e brincar na Rasa Lila, ela foi impedida por Yogamaya, que disse: você não pode entrar. Primeiro você tem que se tornar uma gopi, deve se casar com um gopa, e então terá a permissão. E Lakshmi respondeu: mas isso é um grande problema para mim, eu não posso trocar de marido, eu sou uma Brahmani. Então você deve permanecer aqui, respondeu Yogamaya. Shiva Shankara também quis adorar Krishna em Vrindavana, e ele tentou pregar uma peça. Ele veio até a fronteira de Vrindavana e fez uma adoração para Yogamaya, que apareceu para ele, e ele pediu e perguntou: o que você deseja? Então ele disse: ó mãe Yogamaya, eu quero ver os passatempos de Krishna na Rasa Lila de Vrindavana. E ela perguntou: você fez alguma austeridade para conseguir isso? Não, eu não fiz nada até agora, respondeu ele. Então, pela misericórdia de Yogamaya, rapidamente, ela pegou o Shankara, afundou ele no Brahmakunda. Quando ele saiu da água, ele estava com o corpo de uma belíssima gopi de 16 anos. Yogamaya então disse: você deve permanecer aqui e observar a Rasa Lila de Krishna. Mais tarde, enquanto a rasa estava sendo executada, Krishna disse para as gopis: hoje o meu interesse pela rasa não está tão assim intenso, né? Eu não estou tendo entusiasmo. E as gopis responderam: mas por quê? Né? O que há de errado conosco? Será que algum estranho está próximo daqui? Então eles começaram a procurar e finalmente encontraram essa gopi atrás de um arbusto. Eles pegaram ela e perguntaram: quem é você? Qual o seu nome? Mas Yogamaya não havia dado um nome para Shiva. E assim ele não sabia responder. E eles perguntaram: qual o nome do seu marido? Ela também não sabia. Quem é o seu pai? Shiva também não sabia responder. E assim ele não conseguiu responder nenhuma das perguntas que as gopis fizeram. Todas as gopis então pegaram e começaram a bater no rosto de Shiva, e ele ficou com as bochechas inchadas e vermelhas e começou a chorar: Yogamaya, me salve, me salve.
Naquele momento, Yogamaya apareceu e pediu que elas parassem e disse: na verdade, ela é a minha discípula. Sejam misericordiosas com ela. Ele, na verdade, é Shiva, só que eu dei esse corpo de golpe. E assim, então, ele ficou conhecido como Gopishwara Mahadeva. Então, Krishna disse para ele: olha, você só pode observar de muito longe esses passatempos. Você não pode participar da minha Rasa Lila. Então eu vou te deixar tomando conta aqui da entrada da arena da dança da raça e você vai proteger. Não vai deixar que nenhum estranho se aproxime. Então assim Shiva recebeu o nome de Gopishwara Mahadeva. Esses passatempos indicam que Krishna, o Krishna de Vrindavana, ele é muito superior às suas manifestações de Mathura e do Dwaraka, o que dizer de Vaikunta. O seu Gurudeva, no caso, aqui ele se refere a Srila Prabhupada, né? Porque ele está falando com a audiência dos devotos da ISKCON. O seu Gurudeva, ele deu uma relação, ou seja, ele estabeleceu uma relação entre vocês e o Krishna de Vrindavana, Gopijanna Vallabha, não com o Krishna de Mathura ou do Dwaraka. E vocês são muito afortunados por isso. Simplesmente por cantar o seu Gopala Mantra, o seu Kama Gayatri, no humor de desenvolver um relacionamento com esse Krishna, vocês poderão se tornar gopis em Vrindavana. Do contrário, não é possível. Isso foi explicado por Chaitanya Mahaprabhu a Ramananda Rai, Shvarupa Damodara, Sanatana Goswami, Rupa Goswami e assim por diante. Vocês são muito afortunados de estarem nesta linha discipular. Então não sejam fracos. Nunca sejam fracos. Muitos problemas virão nas suas vidas, mas sejam fortes como os Himalaias. Ou seja, sejam fixos, determinados no seu propósito. Não fiquem vagando de um lado para o outro. Sempre sirvam Krishna, o Krishna de Vrindavana. Então, Gurudeva ele sempre incentivou muito os devotos da ISKCON. E muitos vieram receber instruções de Srila Gurudeva. Na época, o próprio Tamal Krishna, Giriraj Swami e vários outros do GBC vieram até Srila Gurudeva, tiveram várias aulas, vários encontros durante 2, 3 anos seguidos. Gurudeva ensinou muito para eles. Então, Gurudeva sempre se manteve à disposição para cumprir com a ordem que Srila Prabhupada deu para Srila Gurudeva, que era de ajudar e instruir, incentivar os seus discípulos. E assim, um após o outro, vários devotos da ISKCON, muito qualificados, como a própria Shamarani, que se rendeu a Gurudeva, enfim, inúmeros devotos da ISKCON. Infelizmente, tem uma ala que é muito crítica, que comete ofensas, que não entende o humor de Srila Gurudeva, e há que se ter muito cuidado ao criticar um devoto puro, porque cometer Vaishnava Aparada, ofensa aos Vaishnavas, destrói Bhakti. Então, nós sabemos que muitos deles tiveram fins terríveis por cometerem ofensas aos Vaishnavas puros. Não só a Srila Gurudeva, mas também a Srila Sridhara Maharaj, enfim, e a outros devotos puros da Gaudiya. E Krishna não perdoa, tá? Não tem perdão para Vaishnava Aparada. Muito cuidado com isso. Ok? Bom, agora o Srila Gurudeva ele vai começar um outro tópico, que é a glorificação das senhoras de Mathura para Krishna e as gopis. E a gente vai então continuar na próxima aula, então, tá bom?
Bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.